Por que a da base não joga? Empresas parceiras do canal vão estar passando embaixo do lado, todas as empresas oficiais. A Nike está aí, loja oficial. Food Fanatic da Fit, loja Renner, farmácia Paga em Menos. Temos também aí loja Pets, animais de estimação. Tem nossos blogs, JB Esportes Arena, link na bio na descrição nos comentários. Quer receber um artigo, quer receber um e-book de graça? É só você se inscrever no nosso blog e lá e deixar seu contato. A Lala tá aqui comigo. Você gostou, Lala? Sim, é porque eu tava jogando. E o Cissé entrou nessa partida que fez o gol. Aí eu fui pesquisar ali, achei já tem lá uma matéria que tem equipes da Europa, já fizeram sondagens antecipadas sobre o Riquelme, que a gente nem viu jogar ainda, 17 anos, e o Cissé. Aí eu falei, vou pesquisar agora para saber a multa, né, para tirar esses jogadores do galão, porque já tem clubes europeus aí, que é da Inglaterra e da Ucrânia, que fizeram a sondagem. Aí eu pesquisei a multa do Cissé, está em torno, aproximadamente, 300 milhões. E a multa rescisória do Riquelme é em torno de 350 milhões de reais. Então, para você ver como é que funcionam as coisas. Se colocar jogadores da base, principalmente sul-americana, se o Galo fizer um resultado, não custa nada colocar esses jogadores aí 15 minutos para correr, já está 3-1, já está 3-0, 2-0. Eu não sei se a informação que eu vou trazer aqui é verdade ou não, mas eu fiquei sabendo que o Veneno ficou meio chateado, porque não está entrando nos jogos, tal, etc e tal. Porque o Veneno está vendo essas sondagens acontecer com a galera da base, tudo, e ele fica sem jogar, tem que aparecer. O jogador foi feito para jogar bola em clube profissional, e o Riquelme nem jogou, já tem sondagem para ele, porque ele joga na seleção, ele se destaca na seleção. Então, acho que a solução do Galo para o futuro próximo, para ganhar dinheiro, para resolver o problema das dívidas, está na base. Se o Cissé continuar entrando, ele não vai ficar muito tempo no Galo. Nem ele, nem o Riquelme. O Riquelme nem jogou. E tem o Cauã, tem o Pacini, tem vários jogadores do Galo que podem jogar. E o Barba tem que começar a administrar isso aí. Eu não sei como é que funciona. A base do Galo é um mistério, né? Nos bastidores. O mistério... Melhorou, mas Cassier e Minda, eles não vão conseguir jogar todas as partidas do ano. Você vai ter que rezar muito para nenhum deles se machucar. Da mesma forma, Coelho, o Bernard. Então precisa de mais gente e de qualidade. Porque é onde se resolve os jogos, né, Cirilo? O Atlético, por exemplo, tem muitos meio-campistas. Se fala muito desse primeiro volante, que é o grande sonho aí, que já tem sido ventilado há muito tempo. Seria muito bom chegar um cara para comandar o meio de campo? Seria. Mas, para mim, se o Atlético tivesse uma bala para fazer um investimento nessa janela do meio do ano, seria um atacante. Aí pode ser um cara de lado de campo, um meio atacante, mas um jogador para ser decisivo, para chegar e resolver jogos. É isso, vejamos o comportamento do Atlético na janela do meio de temporada. Deixa eu chamar a atenção para um outro fator aqui, Rezende. Sim. Ontem uma dupla de zaga diferente, né? Foi. Com o Alonso ao lado do Juan, com o Vitor Hugo e Lianco no banco de reservas. Tem alguma novidade de Alonso aí? O Alonso ontem na zona mista, ele falou que não tem nada definido. Ele não tem nenhum contrato assinado. Mas o que a gente sabe nos bastidores é que o Júnior Alonso já tem um acordo de palavra com a diretoria do Atlético, com o Paulo Brax, de que ele sairia após a Copa do Mundo. Então, ele tem sim possibilidades, ele não pode não ter assinado, mas ele tem possibilidades para jogar na MLS dos Estados Unidos e seria o interesse dele também e do Atlético. É em comum acordo, aí não tem muito problema não. Os dois lados estariam já interessados nessa ruptura, nesse término mesmo de um vínculo com o Júnior Alonso, que tem contrato até o final do ano, mas já teria esse acordo. Mas ontem jogou bem, né? Ontem foi um jogador que foi seguro nessa zaga do Atlético ao lado do Juan. Eu não sei se é a dupla ainda titular, Cirilo, mas com as atuações de últimos jogos aí, pode ser que o Barba repita ela mais vezes, até porque pode ter um acordo até a Copa do Mundo, mas até ele ser liberado para a seleção paraguaia, eu acredito que o Alonso
pode jogar aí, tem 2 jogos para jogar. O último não. O último, os jogadores de seleções já estarão contra o Vasco. Esses atletas já estarão disponíveis aí para suas seleções. Mas o Alonso tem mais 2 jogos para fazer aí no Galo. Zaga também é outro fator de atenção, né? Pensando em peça e em quantidade também, né, Vinícius? Quantidade e qualidade nesse caso. Eu acho que até em quantidade o Atlético tem um bom número. Mas considerando que o Alonso vai sair no meio do ano, aí você precisa trazer um zagueiro para ser essa reposição. Porque o Atlético ainda tem o Roman, que joga bem menos, tem o Vitão, que a gente pouco vê na equipe principal, e um jogador que eu acho que pode ser um grande reforço para o segundo semestre é o Lianco. O Lianco não voltou assim em alto nível desde que ele se recuperou da lesão. Até considero natural, mas tem também um pouco a ver com o comportamento do Lianco. Acho que o Lianco tem que ser menos personagem, mais zagueiro, sabe? O Lianco, ele é um pacote completo. Ok, mas ele já jogou no Atlético muito mais do que ele vem jogando hoje. Acho que tem muito a ver com a questão física, um jogador que ainda carece de mais ritmo, porque ficou um bom tempo lesionado. E tem um pouquinho mais de pé no chão nesse momento. Vai readquirindo, Lianco, aos poucos a confiança para você voltar em altíssimo nível. E aí depois entra também o personagem Lianco que faz parte do pacote. Mas o Alonso ontem fez uma boa partida, né? Só que, cara, é fim de ciclo. Acho que tá bem claro já para as duas partes, pro Alonso e pro Atlético, e não tem por que ficar insistindo. Construiu uma história legal no Atlético, vai sair com títulos, com um grande número de jogos, né? Um dos jogadores estrangeiros que mais atuou com a camisa do Atlético. Mas o recorte de bons jogos nesse período mais recente é bem pequeno. Só um detalhe, eu falei 2 jogos, são 3, né? Isso. São os 2 da Sul-Americana e o jogo com o Corinthians. Ele só não vai estar disponível, não só o Alonso, todo mundo que for pra Copa do Mundo. O Galo deve ter aí os equatorianos também, né? Então devem ser 4 no total, 3 equatorianos e ele, mais 3 jogos pra essa turma. É isso, Rezende, essa semana de Copa Sul-Americana, rodada importante pro Atlético. Vejamos qual será a postura do Atlético quanto à escalação, né? Que o Baba vai fazer para a próxima quinta-feira. Se vence o jogo, chega aos mesmos pontos do Cienciano, que hoje é o líder da chave. E aí, dependendo da situação, viu, Cirilo, seria bom ganhar com diferença de gols. Porque se o Galo vence por 2 gols mesmo, eu acho que ela até passa já o Cienciano. Passa no confronto direto. Passa no confronto direto, que é o primeiro critério hoje. Porque o Puerto Cabello joga com o Juventude, joga em casa. Também na quinta, 7 horas. Exatamente. E a última rodada, o Galo pega o Puerto Cabello. Então, o Atlético vai ter que vencer os 2 jogos, e se vencer os 2 jogos tem até chance de ser o primeiro. Pelo menos o segundo vai ser, ganhando os 2 jogos, até pelos confrontos diretos aí, né, nessas 2 rodadas. Mas ser o segundo não é bom, né? Vai ter que pegar um playoff com um time que vem da Libertadores. Aí tem que adiar jogo do Brasileiro. Aí é aquela confusão. Aí fica uma confusão. Agora, vamos ver a postura, né, Cirilo? Porque eu, sinceramente, ali, à beira do gramado, eu vejo muita diferença do Galo jogando Brasileirão e principalmente a diferença para a Copa Sul-Americana. Totalmente. O nível de intensidade, o nível de comprometimento é outro, e agora vai ter que jogar a Vera nesses 2 jogos aí, se quiser continuar no torneio. Esse jogo contra o Cienciano, eu creio até que ele vai manter uma base, porque de sábado ontem até quinta é um período bom pra turma descansar, né? O que aperta é do Cienciano pro Corinthians, que é quinta à noite pra domingo à noite. E na semana que vem já tem o Puerto Cabello na quarta-feira, né, Cirilo? Então, mas é a reta final aí, eu creio que agora time reserva, como ele fez, por exemplo, contra o Cienciano lá, aí eu não acredito nesses 2 jogos não, porque o Galo vai brigar pela classificação, vai querer essa classificação. O Galo não depende só de si para ser o líder geral, porque o Juventude tá à frente e não enfrenta o Atlético mais, né? O Juventude pode vencer os 2 dele a 11 pontos, e se o Atlético vencer os 2 dele, ele só vai a 10. Então seria essa conta. Mas, no comparativo com o Puerto Cabello e Cienciano, se o Atlético vencer os 2 jogos, ele estará classificado. Aí pro tal do playoff pelo menos, né? Vejamos como é que vai ser. Eu não creio que o Juventude vai vencer os 2, até porque ele joga os 2 fora. Os 2 fora de casa. E nenhum time no grupo ganhou fora ainda. Se o Atlético vence os 2 jogos dele, a chance de classificar em primeiro é bem grande. Enorme. É bem grande. Porque eu tô acreditando também em um tropeço, pelo menos do Juventude, fora de casa. Ele pode, o Cienciano pode a 10 também, né? Por isso que o confronto direto aí é importante. Isso. Porque eu creio que o Cienciano, na última rodada, vai ganhar o jogo. É em casa, na altitude, contra o Juventude. Aí o Galo, vencendo os 2, vai aos mesmos 10 pontos do Cienciano. E fica à frente. Pra mim, a briga é desses 2 times. É Galo e Cienciano, por isso esse jogo de quinta-feira agora é muito importante. E ano passado o Cienciano passou em primeiro, né? No grupo do Atlético. Isso. O Atlético passou em segundo, foi desse jeito.
Esse grupo do Atlético é tão fraco, o Atlético tem tanta obrigação de se classificar, que até agora o Atlético não fez um jogo, mas nem um jogo honesto nessa Sul-Americana. Foram todos jogos ruins e ainda assim, faltando 2 partidas, ele chega com reais possibilidades de classificação. Pra gente ter ideia de quão fraco é esse grupo. Então, Cirilo, pra mim não tem outra palavra, o Atlético tem a obrigação de passar. Sul-Americano não tem muito prestígio, não vale. Mas depois, quando chegar na fase ali de mata-mata, a gente vai ver grandes confrontos. E se o Atlético estiver de fora, a gente vai ficar com aquele sentimento, poxa, o Atlético podia estar nesse bolo, podia vislumbrar uma chance de título. Porque a primeira fase, muitos clubes, aliás, quase todos os brasileiros, eles dão uma menosprezada na competição. O Atlético fez isso. Independente de formação em campo, quem esteve não valorizou a competição. Faltando 2 jogos, eu acho que a história tem que ser diferente. Eu concordo com o Cláudio, o comportamento tem sido muito diferente, mas foca nesses 2 jogos. Esse ano em Porto Cabejo, o Atlético precisa vencer, tem a obrigação de vencer essas 2 partidas. Link na bio, na descrição dos comentários, empresa parceira do canal, todas as empresas, Nike tá lá, todas as empresas oficiais, vai lá para você conhecer o site oficial. E temos e-books para você aí, link na bio, na descrição dos comentários. Quero saber a sua opinião sobre o que eu falei. A sua opinião é muito importante, essa é a minha opinião. Aqui não existe ser dono da verdade.